sair daqui sabendo tudo. E eu vou ensinar vocês como calcular os seus honorários. Vocês não vão só saber teoria. Olá, jovem advocacia! Bom, eu vim aqui falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante, que é uma dúvida que muitos advogados iniciantes têm. Que é como precificar adequadamente o seu honorários. Pessoal, essa dúvida vocês vão sair daqui sabendo tudo. E eu vou ensinar vocês como calcular os seus honorários. Vocês não vão só saber teoria. Então, hoje a gente vai praticar. Vamos lá? Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta para que nós possamos fazer o cálculo aqui, tá bom? Então, você vai aprender de forma bem detalhada mesmo como calcular os seus honorários para que você possa passar para o seu cliente. Antes que eu venha passar para vocês o cálculo para a gente saber como que vai ser a sua mão de obra, vamos lá. Eu quero passar para vocês os fatores essenciais da precificação, que são 5. O primeiro fator é, como eu já falei, o custo, você saber quanto custa a sua mão de obra. O segundo fator é o seu custo fixo. O que é o seu custo fixo? É a sua água, a sua luz, se você tem escritório, o seu aluguel. Enfim, pessoal, quais os custos fixos que você tem por mês? Então, você anota quanto de custos fixos que você vai ter por mês. Tem a margem de lucro desejada também. Quanto que é a sua margem de lucro desejada? 50%, tá bom? Tá legal. Então tá, eu aconselho e faço sempre essa margem de 50% de lucro, tá bom, pessoal? Outro fator importante é o fator autoridade. Como assim? O fator autoridade vai trazer a sua expertise, a sua especialização, mais a soma dos seus resultados. Então, a sua expertise com os seus resultados potencializados pelo marketing, ou seja, você trazer a mídia, trazer à tona a sua expertise com os seus resultados, isso traz uma autoridade para você, tá bom, pessoal? Então, isso pode sim ser um fator que vai te agregar mais os seus honorários, tá bom? Então, vamos lá. Sua mão de obra, custo fixo, margem de lucro desejada, autoridade e o quinto e último, tributos. Então, você também vai calcular se você paga esses tributos, imposto de renda, ISS, IPTU, se for o caso. Então, pessoal, fazer todo esse cálculo. Vamos lá para a parte prática agora, como que a gente vai calcular, combinado? O que você tem que ter uma noção? Doutora, eu trabalho 20 dias por mês. Um mês tem 30 dias, vamos colocar aqui 20 dias, tá bom? Então, você vai colocar aqui 20 dias. E por 8 horas por dia. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você vai multiplicar 20 vezes 8. Vai dar 160, ok? Então, você vai trabalhar 160 horas por mês, entenderam? 20 dias vezes 8 horas vai ser igual a 160 horas por mês, ok? Vamos ter uma noção de quanto que a gente quer receber de custo líquido, tá? Eu quero quanto de custo líquido? Vamos colocar 8 mil, tá bom? 8 mil tá legal, né? Para um jovem advogado, para uma jovem advogada, 8 mil. Então, você vai colocar aqui, 8 mil eu quero ter de custo líquido. Então, você vai calcular 160, tá? Dividido por 8, que é o seu 8 mil, tá bom? 160 dividido por 8 vai ser igual a 20, que é a sua mão de obra por hora. R$20 é o valor da sua mão de obra, caso você queira ter um custo líquido de R$8.000 por mês. Pessoal, R$20 é a sua mão de obra por hora. Então, vocês têm que ter uma noção de que
O tempo, ele é o ativo mais importante de um advogado. Então, tempo é dinheiro. Então, não perca tempo. Se você perde muito tempo em rede social, sabe? Se você não consegue fazer uma gestão do seu tempo, vamos ter essa noção, vamos dar uma estudada sobre gestão de tempo e vamos poder permanecer menos tempo em redes sociais, fazendo coisas que não estão agregando valor à nossa advocacia, para que a gente venha poder trazer mais valor para o nosso cliente, tá bom, pessoal? Tempo é dinheiro. E isso é bom porque você vai saber calcular para o seu processo. Por exemplo, agora eu já sei que minha mão de obra é R$ 20. Se eu tenho um custo fixo em médio de R$ 2.000, dividido pela sua hora mês, que dá 160, é igual a 12,50, certo? Entenderam? Aqui é o meu custo fixo. Deu 12,50. Pessoal, quanto que você falou que quer ter de lucro desejado? Não foi 50%? Então você vai botar aqui mais 50%. Olha só, pessoal. Só para vocês terem uma noção aqui, ó. Mão de obra mais custo fixo. R$ 20 de mão de obra mais 12,50 de custo fixo. É igual a R$ 32,50, tá joia? Mais 50%, que é a sua margem de lucro desejada. Uma margem de lucro mínima, tá? Então, você vai fazer 32,50 vezes 1,5, ok? 48,75. Esse é o valor dessa soma aqui. Mais 10%, vamos colocar, de tributos, que é aquele cálculo que a gente está fazendo, tá bom, pessoal? Mais 20% de autoridade. Então, aqui é tributo, aqui é autoridade. Mais 20% de tributo, mais 20% de autoridade. Isso vai ser igual a 64,35. Pessoal, o valor da sua hora é esse. Não vai ser R$ 20 a sua hora. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, a sua hora, ela vai ser baseada na sua mão de obra, no seu custo fixo, na sua margem de lucro desejada, tá bom? Mínima, que é de 50%, por exemplo, tá bom? No seu fator autoridade, nos tributos. Esse é o valor da sua hora, tá bom, pessoal? Então, não se baseiem apenas somente pela tabela do AB. É óbvio que você tem que se basear pela tabela do AB, mas você também tem que se basear de outras formas também, tá bom? Na verdade, você tem que fazer o seu cálculo para você não pagar para trabalhar. Então, você já tem a noção aqui que 64,35 é a sua mão de obra. Agora, vamos falar de processo. Então, você já sabe quanto que custa a sua hora, não é verdade? E aí, você vai fazer o cálculo de acordo com o seu processo ou com aquele procedimento que você vai realizar. Então, se for um processo, você vai calcular, se você tiver uma noção, é óbvio, de quanto tempo vai durar aquele processo, mas você tem uma noção de atendimento, de prestação de serviço. Então, o que você vai fazer? Bom, eu sei que uma reunião com o cliente dura em torno de 2 horas. Para que eu possa fazer uma petição inicial, dura em torno de 6 horas, que eu vou juntar a documentação, começar a redigir a petição, depois de redigir eu vou revisar a petição, então vamos colocar em torno de 6 horas. Depois de feita a petição, se precisar de uma liminar, eu vou despachar o processo. Então, vamos colocar que vai durar em torno de 3 horas esse despacho, de deslocamento de fórum, de conversar, né, com o magistrado e de deslocamento para o escritório, em torno de 3 horas. Ah, tá. Depois disso, tem a audiência de conciliação, em torno de 4 horas. Depois da audiência de conciliação, tem a réplica, se você for autor, ou tem a audiência de instrução, por exemplo, que dura em torno de umas 6 horas, 8 horas, enfim, depende. Eu já tive audiência que já durou 12, 14 horas. Então, pessoal, faz todo esse cálculo, sabe? Depois da audiência, tem. Ou melhor, antes da audiência, né? De instrução, tudo isso, mas tem o preparo, um mapa mental de perguntas, a reunião com o cliente antes, uma reunião com as testemunhas. Então, tudo isso vocês têm que calcular por horas para você poder
quantas horas deu ali para você poder depois fazer o cálculo da sua hora, olha só. E aí tem em relação a recursos, que pode durar em torno de 20 horas, mais 5 horas de reunião com o cliente, dúvidas pelo WhatsApp ou dúvidas pessoalmente. Então vamos colocar aqui, pessoal, que deu em torno de 60 horas para fazer todo o procedimento desse processo. Então você calcula comigo, 64,35 foi a sua hora, não é verdade? Vezes 60 horas que vai durar esse processo. Vai dar em torno de R$ 3.861. Pessoal, eu coloquei aqui por baixo 60 horas, tá? Pode ser para mais, pode ser para menos. Mas o que ficou importante aqui para vocês é que vocês têm noção de que se você cobrar menos que isso para esse processo, isso daqui foi um exemplo, tá, pessoal? Nem citei qual é o processo. Mas se você cobrar menos que isso, você vai estar pagando para trabalhar. Se não precificar de maneira correta, você vai estar abrindo mão da dignidade do seu trabalho, pessoal. Então tenha essa noção em mente. Não vamos mais pagar para trabalhar. Não precisa ter dó de cobrar, sabe? De cobrar o seu preço. Quem tem medo de cobrar, o cliente vai ter medo de pagar. Então precifique de maneira correta, precifique, faça o cálculo direitinho, se baseie pela tabela do OAB, isso é muito importante também, tá bom, pessoal? Isso daqui foi só uma explicação, saber mais ou menos essa fórmula de calcular os seus honorários, tá joia? Qualquer dúvida, pode mandar uma DM que eu venho estar esclarecendo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, e para você que está aqui no Instagram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo no coração de vocês, tchau, tchau e até o próximo vídeo.